Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós somos os caminhantes, que caminhamos neste caminho, que trilhamos neste caminho, que seguimos este caminho, que é mais do que uma trilha, é uma pessoa. Jesus é o caminho, e a gente segue ele. Entenderam o que é o caminhante? E nesse mês, a gente está o mês todo conversando sobre o caminhante. Tivemos o batismo no primeiro domingo. Domingo passado nós conversamos aqui sobre Paulo e Barnabé, a confusão que eles tiveram por causa de João Marcos. Falamos sobre como é que o caminhante lida com pessoas difíceis. Falamos sobre isso aqui nesse domingo, o domingo passado. E hoje a gente vai um texto lá em Lucas 7, de 36 a 50. Mas antes eu queria orar, mais uma vez. Que a Deus que possa estar falando com a gente, Deus possa continuar falando com a gente, falando com cada um de nós. Vamos orar? Obrigado, Pai, por essa noite, por esse momento. Que a Tua palavra encontre lugar seguro e fértil em nossos corações. Que sejamos uma terra boa, a partir de tudo aquilo que o Senhor tem para falar com a gente agora através desse texto. Fala conosco, Jesus. Nos ensina como discípulos teus, como caminhantes, como devemos trilhar este caminho. Que o Senhor Jesus seja nossa luz, nossa referência. Fala de forma poderosa, particular, o coração de cada um de nós. É a oração, Pai, que nós fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu povo, essa semana eu fui lá naquele exposição que está tendo lá no Rio Mar, do Van Gogh, não sei quem já foi. Maravilhoso. Quem não foi, começa a pregação fazendo propaganda. Vá para você ter uma experiência lá muito legal. Foi muito legal. E teve um momento lá que a minha esposa, Aninha, a gente estava no momento lá tocando Bolero de Ravel, e ela estava dançando e balançando os braços, como se fosse regendo a música clássica que estava tocando, as imagens passando na parede. Ela estava vivendo um momento assim, até filmei. Eu não vou colocar não, viu, Aninha? Até filmei. E aí ela estava lá vendo, curtindo aquele momento, porque a Aninha gosta de arte, toca piano, gosta de música clássica, então estava misturando um bocado de coisa ali que era assim, eu estava num nível abaixo de satisfação. Ela estava no nível acima, assim, de satisfação por estar ali participando daquele momento. E aí, quando ela terminou, aí disse, Ninho, imagina quando for se encontrando Jesus. Ela olhou para mim e disse, aí, tipo, é muito mais que isso. É muito mais que isso. Mas eu te pergunto, será? Será que vai ser algo fantástico encontrar Jesus? Como vai ser para você encontrar Jesus? O que você falaria? O que você diria? Guarda isso, tá? Guarda essa cena. A gente volta para ela no final. Porque agora a gente vai para um texto que conta a história de Jesus foi comer na casa de um fariseu. E neste momento, uma mulher entra naquela casa e começa a chorar e lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugar com os cabelos. Aquele encontro foram duas pessoas. Simão estava tendo um encontro com Jesus e aquela mulher estava tendo um encontro com Jesus. Mas eles tiveram perspectivas e encantamentos bem diferentes. Por quê? Por quê? A gente vai fazer o seguinte hoje à noite. Eu não vou ler o texto todo, não. Corrido, não. Eu vou ler e vou parar. E a gente vai conversar um pouquinho. Aí eu continuo a leitura, a gente vai por fase, por cena, vendo essa história e tirando algumas lições dessa história para o nosso coração, para a nossa vida, tá bom? Então eu vou começar com o versículo 36, que diz, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Esse versículo já fala tanto comigo. Ele disse, Jesus era muito top mesmo, viu? Porque ir comer na casa do fariseu, eu não sei se eu ia, não. Sabe, porque a gente vê Jesus falando dos fariseus, né? Com tanta hipocrisia,
com tanta intolerância. Eu não sei se eu teria prazer, mas Jesus foi. Porque Jesus, ele era para todas as pessoas. E de todas as pessoas. Jesus não era só o cara que ia estar com os pecadores, ele ia estar com os religiosos também. O nosso mestre, que nós seguimos ele tinha uma capacidade de estar com pessoas de todo tipo. Tiago vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas, pois Jesus também não fazia. Era para sentar com o fariseu religioso, hipócrita, sepulcro caiado, ele sentava. Era para sentar com prostitutas, com beberrões, com pessoas, ele sentava também. O fariseu convida ele para ir na casa dele e ele vai. Porque Jesus é para todos nós. Todos nós. Os religiosos e os pecadores. Aqueles que se dizem santos e os que têm plena consciência que não são santos. Jesus é para todos. E senta à mesa com todos. Todas as pessoas. Todas as pessoas. São as pessoas que você tem divergência de pensamento, de opinião. Você senta à mesa? Sentaria à mesa? Jesus foi lá e sentou à mesa. Ele vai, ele está junto. Ele é criticado pelos fariseus porque sentava com os publicanos e pecadores, mas ele também sentava com os fariseus. Porque Jesus era de todas as pessoas e para todas as pessoas. Então não importa quem você é. Jesus é para você. Jesus é para você. Amém? Vou continuar a leitura. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, entre aspas, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés, atrás de Jesus, nos pés de Jesus. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois o enxugou com os cabelos, beijou e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu, que o havia convidado, disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, disse a si mesmo, né? Jesus meio que percebendo o que ia ali no coração do fariseu. Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando. E que tipo de mulher ela é. 2 pontos, um em cima e outro embaixo. Uma pecadora. Provavelmente nós estamos falando de uma prostituta. A gente passa às vezes por essa expressão pecadora como se fosse um pecador. Todos nós somos pecadores, né? Só que quando você lê esse pecadora, você entende que ele está falando de alguém que naquela sociedade era tido como alguém muito imoral. Como alguém que estava assim quebrando todas as regras de moral, de bom costume, do que você possa imaginar. Então Jesus estava ali com uma pecadora. Com uma pecadora. Hoje, todos que são guardados na caixinha do imoral se identificam com essa mulher. Todos se identificam com essa história. Essa mulher chega e começa a lavar os pés dele com as lágrimas, a beijar os seus pés. Mas tem um olhar aqui que é do religioso. Ao ver isso, o fariseu disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher está tocando nele. Qual o olhar do religioso? O olhar do religioso é tipo assim: quem é essa mulher? Está tocando nele. Será que está vindo atrás de mais um cliente? Ela está vindo tocar nele para poder, conseguir alguma coisa com ele. O olhar do religioso é sempre míope. Porque ele enxerga a pessoa a partir do rótulo que é dado a ela. Ele enxerga a pessoa a partir da primeira vista do que ele está vendo. Ele talvez nem tenha percebido o quanto aquela mulher estava chorando e emocionada ao tocar Jesus. Porque o olhar desse religioso era um olhar já preconceituoso. Aquela mulher não deveria estar ali. Aquela mulher não deveria tocá-lo. A lei da época vai dizer o quê?
que se alguém impuro te toca, você fica impuro também. Mas Jesus não seguia essa lógica. Jesus não seguia a lógica de dizer assim, se eu tocar em algo impuro, eu vou ficar impuro. Não, a lógica de Jesus é outra. Eu vou tocar no impuro e ele se purificará. O religioso, ele vive muito essa coisa do não toque o imundo, senão você deixa de ser santo. Não se misture com pessoas imorais, não se misture com pessoas que fazem coisas erradas. Esse discurso bem religioso, porque você vai se contaminar. O discurso de Jesus é: se misture com essas pessoas. Toque nessas pessoas. Deixe essas pessoas tocar você. Você vai purificá-las. Você vai fazer diferença na vida delas. E elas farão diferença na sua vida e na sua história. A cena era muito constrangedora para Simão. De repente, na casa dele, uma mulher de má reputação estava tocando em Jesus, beijando, mas o olhar de Jesus foi diferente. O olhar de Jesus para aquela mulher foi um olhar cheio de compaixão. Ele vê o sofrimento dela. Ele não olha a partir de seu pecado. Jesus olha para aquela mulher e entende o que ela está fazendo. Ela não estava atrás de um cliente. Ela estava emocionada por tocar os pés daquele que andava na Galileia, cuidando daqueles que nunca foram cuidados, oferecendo perdão e graça para aqueles que já estavam condenados pela religião e pelo discurso da lei. Jesus vem e anda com essas pessoas. Ele toca nessas pessoas. Ele abraça essas pessoas. E é chamado pelos religiosos de comilão, beberrão e amigo de pecadores. Jesus é chamado de comilão, beberrão e amigo de pecadores. Porque a postura de Jesus não era: eu sou puro e não toco em você porque você é imundo. E Jesus, quando olha para aquela mulher, ele não está olhando a história dela, a fama dela, ele está vendo o coração dela, ele está conseguindo enxergar a lágrima. Às vezes a gente olha para as pessoas tanto a partir do que está por fora, do que está na capa, do que está no rótulo, do que está no preconceito, que a gente não consegue enxergar as lágrimas dessas pessoas. Nós não conseguimos mais enxergar que elas estão chorando, estão chegando, estão abraçando em busca de um sentido. Não, nós somos julgadores. Decretamos quem é e quem não é, quem está certo e quem está errado. Interessante que a palavra em Mateus é: sede santos como santo é Deus. Sede santos porque Deus é santo. Lucas troca essa lógica e diz: sejam misericordiosos como Deus é misericordioso. Ele troca a palavra santo por misericórdia porque ele está dizendo: ser santo é ser misericordioso. Ser santo é ser misericordioso. Ser santo não é ser separado, no sentido de não tocar, de não se misturar. O próprio homem que viveu nesta terra e não pecou, o único deles, que é Jesus, é chamado de comilão, beberrão e amigo de pecadores. Nós precisamos rever muitas vezes nossas posturas como caminhantes de Jesus. Do que a gente tem sido chamado, sabe? Do que a gente tem sido chamado. Se a gente tem perdido a sensibilidade de olhar para os pecadores, tá? Perdemos a sensibilidade de olhar para os pecadores e enxergar a pessoa. Só enxergamos o pecado da pessoa que nós não concordamos. E paramos de ter a capacidade de enxergar a pessoa que está ali. Às vezes a lágrima está correndo, a gente não está nem percebendo. Porque nós estamos focados em simplesmente enxergar o pecador que está ali. E Jesus, na verdade, olha para muito além disso. Vocês percebem, povo, o que isso significa para a vida da gente? Digamos que você seja um Simão, um religioso, uma pessoa da igreja, sabe, de boa reputação. Aí você chama Jesus para comer na sua casa. Talvez achando que é lógico que ele vai. Sou um fariseu.
Eu sou um pastor, estou chamando Jesus para comer da minha casa. Mas o que eu estou dizendo é que me admiro Jesus ir. Porque é mais comum imaginar que Jesus vai estar com os beberrões do que com os religiosos. Jesus pouco fez seu ministério em Jerusalém. Jesus pouco andou em Jerusalém. Ele só foi lá para morrer. Porque quem queria matá-lo estava lá. Mas o povo que não era santo, que estava espalhado pela Judéia e Samaria, era no meio desse povo que Jesus andava. Me preocupa a postura que às vezes a gente tem como igreja, sabe, de nos protegermos dos pecadores, de olharmos para os pecadores simplesmente no olhar de julgamento e perdermos a capacidade de enxergar o sentimento, as lágrimas que estão correndo. A palavra de Simão, ela é muito atual. Se este homem fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher lhe toca. Que ela é uma pecadora. Pergunto para vocês. Jesus sabia que tipo de mulher era aquela? Sabia. Ele disse, não me toque, mulher, porque eu sou filho de Deus. Essa é a postura que às vezes a gente está assumindo. Pelo contrário, ele vai dizer, me toque, mulher, realmente eu sou filho de Deus. E tem um perdão e faz todo sentido. Você está chorando aos meus pés e querendo enxugar enxugar com os cabelos e lavar os meus pés com as suas lágrimas. Continua a leitura, porque vai melhorar. Respondeu-lhe Jesus, Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Jesus percebeu o clima. Tenho algo a lhe dizer, Simão. Dize, mestre, disse ele, 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Um devia bem muito e o outro devia bem pouquinho. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso, ele perdoou a dívida de ambos. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponham que aquele que foi perdoado a dívida maior. Julgou bem, disse Jesus. Jesus era muito pedagógico. Jesus era muito esperto. Esperto no bom sentido. Jesus era muito inteligente. Jesus jogou um cenário para ele perceber o que estava acontecendo. Um homem devia 500 denários, o outro 50. Ele perdoou os dois, porque nenhum dos dois tinha com o que pagar. Qual dos dois vai amar mais? Ele disse, lógico que foi perdoado um valor maior. Se você tem um amigo e você deve 50 reais para o amigo, e o amigo chega uma hora e diz assim, cara, não precisa me pagar não, cara, esquece esses 50 reais, tu tá apertado aí, deixa pra lá. Aí tu tem um amigo que tu tá devendo para ele 5.000 reais. Ele chega e diz, cara, relaxa, não. Qual dos 2 amigos você vai ficar mais grato? Ao de 50 ou ao de 5.000? Sejam sinceros. Ao de 50 você vai dizer assim, cara, mas era 50 reais, né? Eu também faria isso fácil por ele. O outro perdoou 5.000. Quem amará mais? A quem você amaria mais? E aí, quanto você deve a Deus? Quantos pecados você tem? São muitos? Ou são poucos? Quantos você já cometeu? Muitos ou poucos? Não importa. Não importa. Ele perdoou a dívida de ambos. Todos nós aqui, os que pecaram bem muito e os que pecaram bem pouquinho, os que pecam bem muito e os que pecam bem pouquinho, todos nós fomos e somos perdoados, porque nenhum dos dois tem como pagar. Ah, mas eu só pequei o dia 1º de abril de 2000 e
1997, porque eu fiz aquela brincadeira no dia da mentira e foi só o único pecado que eu fiz. Você não tem como pagar esse pecado. Ele te perdoou. Todos nós somos pecadores e não temos como pagar os nossos pecados e todos nós fomos perdoados. Ele perdoou a dívida de ambos. Todos somos pecadores e todos somos perdoados. A música do Vineyard, Eu Vim para Adorar-te, tem uma hora que ela diz o quê? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados naquela cruz. E eu quero dizer para você, foi alto. Foi alto. Porque Paulo diz, foste comprado com alto preço. Foi alto o valor. Foi alto. Foi muito alto. E ele foi tão alto que não importa que tipo de pecado você cometeu. O preço que foi pago lá, ele é suficiente para pagar e perdoar qualquer pecado. Qualquer. Qualquer tipo de pecado e qualquer quantidade de pecado. Aí não vem me falar de blasfêmia do Espírito Santo, não, porque sempre que a gente fala essas coisas, alguém fala, blasfêmia do Espírito Santo. Né? Porque a blasfêmia do Espírito Santo é outra história. É você dizer que você não crê mais, que você não tem mais Jesus na tua vida. Mas qualquer pecado que você cometa, botar um pé para uma senhora cair, ou matar uma criança, o preço que foi pago naquela cruz é suficiente para cobrir. É suficiente para cobrir. A gente é que falha, a gente é que é limitado. Mas ele perdoa os dois. É suficiente. Se botar o pé para uma senhora cair já dá uma certa, né? Matar uma criança, né? O pastor deu uma exagerada, né? Não. Estou dizendo que, não estou minimizando o erro, não. Eu estou dizendo que o preço daquela cruz é suficiente para perdoar qualquer pecado. Por isso que eu estiquei a baladeira bem muito. Porque é qualquer pecado. Qualquer. O preço suficiente para perdoar quem pecou muito e quem pecou pouco. Quem teve pecado leve e pecado grave. Pessoal, não existe pecadinho e pecadão. Já ouviram essa frase? Você sabe que isso não está na Bíblia, né? Pecadinho e pecadão? Isso aí é gospeleza, não está na Bíblia. Não está na Bíblia esse negócio de pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Existe pecado que é mais grave, não tem não, pessoal? Não tem. Botar o pé para derrubar uma senhora e matar uma criança é igual? É igual? É igual? Não, não é igual. Quando a gente diz que não tem pecadinho nem pecadão, no sentido que o perdão de Deus é suficiente para perdoar qualquer um dos dois, mas eles não são iguais. Tem gente que tem uma vida certinha, não tem? Tem gente que tem uma vida bem arrumadinha, que peca só uns negócios assim, uns pecadinhos fuleiragem, como a gente usa aqui muito no Ceará, uns pecadinhos besta. E não tem gente que parece que é carga torta mesmo, que vai andando, vai derrubando tudo que passa pela frente, que se mete com um bocado de coisa errada na vida. Não tem. É igual? Não, não é igual. Mas o preço que foi pago naquela cruz, ele é suficiente para perdoar o que deve 50 denários e o que deve 500 denários. Os dois foram perdoados. É graça. Os dois foram perdoados. E aí vem o desfecho da história. Quando Jesus, em seguida, versículo 44, ele virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher? Eu entrei na tua casa, Simão, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, Simão. E essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Quem é que vai amar mais a Jesus? É o que foi perdoado 50 denários ou o que foi perdoado 500 denários? Lembra da Aninha lá no Van Gogh, lá as imagens, música clássica tocando?
ela estava tendo uma satisfação ali de estar ali muito maior do que a minha. Muito maior. Pelo contato dela com tudo aquilo, com a história dela com tudo aquilo. O dia que nós encontrarmos Jesus, vai ter gente que vai amar mais Jesus e amar menos Jesus. Isso parece estar totalmente ligado à consciência de o quanto nós somos pecadores e o quanto nós fomos perdoados. Aquele cara estava ali talvez pensando que estava fazendo um favor para Jesus. E tem gente que vive a fé assim, como se estivesse fazendo um favor para Deus. Eu estou dando aqui o meu dízimo, eu estou fazendo um favor para Deus, eu estou aqui servindo, olha como eu sou bom. É um religioso. E quando Jesus aparecer na tua frente, religioso, quando Jesus aparecer na tua frente, Simão, tu não vai dar um beijo nele, tu não vai oferecer nada para lavar os pés dele, porque na prática, você diz assim, você acha que você merecia tudo aquilo. Mas o cara que tem plena consciência de que ele é alma cebosa, de que se ele não fosse pela graça, ele não estaria aqui. Se não fosse pelo amor de Deus, ele teria sua vida destruída. Esse cara, quando Jesus aparecer na frente dele, ele vai fazer igual aquela mulher. Ele vai beijar os pés, ele vai colocar as lágrimas escorrendo. Tem um pastor que eu conheço, que ele fala do galardão. E o galardão sempre é um mistério, né? Porque o galardão, para mim, ele é como se fosse uma desigualdade no céu. Estão entendendo o que eu estou falando? É tipo, um vai ter um galardão maior e outro vai ter um galardão menor. E aí ele disse para mim, isso é pura conversa de corredor de seminário. Disse, eu acho que o galardão é um negócio que você tem, mas o outro não sabe que você tem. Disse, mas como assim? É tipo assim, o galardão é uma alegria de estar na presença de Deus. É o prazer de estar na presença de Deus. Isso que eu estou falando aqui não é confiável, tá? Tipo, isso é uma elaboração teológica. É como se você que serviu muito a Jesus, caminhou muito com Jesus, quando você estiver na presença dele, você vai ter uma alegria muito grande de estar na presença dele. O cara que pouco serviu, que pouco ainda vai, o galardão dele lá vai ser menor. A alegria dele de estar lá vai ser menor. Eu não sei se galardão é isso, tá? Isso para mim, quando eu chegar lá, eu não vou nem perguntar quanto é meu galardão, não. Eu vou perguntar como é que é esse negócio de galardão mesmo. Porque é meio confuso para mim esse negócio de galardão. Cada um vai receber, de acordo com as suas obras, receber o quê? Né? Que se lá não vai ter desigualdade, não vai ter pecado, não vai ter choro, não vai ter ranger de dente. Então deve ser um negócio mais subjetivo mesmo, onde você desfruta. Tem muito mais cara de desfrute do que de posse. E aí, se Jesus aparece aqui para a gente hoje, você vai se aproximar dele como Simão se aproximou dele? Ou você vai se aproximar dele da forma como aquela mulher se aproximou dele? O que você faria na frente de Jesus? Pô, eu sempre penso muito nisso, porque assim, eu tive uma vida certinha. Sempre tive, né? Criado em igreja. Né? Tipo, sempre tive uma vida certa. Não é que eu nunca fiz nada errado, não. Eu fiz muita coisa errada. Mas não é nada assim, entendeu? E aí eu fico, Jesus, me dá a consciência, mesmo não tendo pisado tanto na bola, de que eu sou um pecador miserável e que preciso da tua graça. Porque o meu amor por ti, ele depende disso, dessa consciência. Do quanto nós somos miseráveis. Paulo dizia o quê? De todos os pecadores eu sou o principal. E Paulo se auto-punia muito porque ele tinha perseguido a igreja. Por vezes ele pediu para tirar o espinho da carne dele e ele disse, não vou tirar não, porque esse espinho na carne mantém você humilde. Para que você saiba que as excelências das revelações que você tem é da minha glória derramada na tua vida, não é mérito teu. Então eu vivo, como eu não seria confundido com uma... Eu quando eu leio esse texto, eu fico, cara, eu sou mais Simão do que essa mulher aqui. Então o risco de eu ser um Simão é muito grande. Eu tenho que vigiar o tempo todo para não virar um Simão. Senão Jesus chega na minha frente e diz, e aí Jesus, beleza Jesus? Como é que tá, cara? Beleza? Viu lá, Candeias? Foi gente, não foi Jesus? 20 anos, Jesus. Batizando gente, maravilhoso, não foi Jesus? Você está feliz comigo, Jesus? Enquanto isso, está o presidiário lá que se converteu na cadeia, se jogando aos pés dele, chorando, enxugando as lágrimas dele. Cara, eu não quero ser Simão, não me encontrar com Jesus.
Então sai religiosidade. Sai falsa sensação de merecimento. Eu não sei com quem mais você se identifica. Diz, não, eu não tenho nem danger, pastor, de eu ser esse Simão. Eu sou o pecador, eu sou essa mulher aí. Aí eu vou dizer, glória a Deus. Porque pior é se você for um Simão que está achando que merece alguma coisa de Deus, perdendo a sua capacidade de chorar aos pés dele e de dizer como Paulo, de todos os pecadores, eu sou o principal. Será que alguém precisa ter uma história muito ruim para poder amar muito a Jesus? Não. Você precisa ter um coração humilde e quebrantado diante de Deus e vencer a tentação de nunca se firmar nos seus próprios atos de justiça, porque eles não valem absolutamente nada para a sua salvação. Você é perdoado por Deus pelo mesmo preço que foi pago naquela cruz para o perdão dos seus pecados. E aí quando ele diz de uma forma, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Pergunta a você, você ama muito ou pouco a Jesus? Você foi muito perdoado ou foi pouco perdoado? Como é que você responderia? Se Jesus chegasse e aparecesse para você hoje, o que você faria? Você sairia correndo para chamar alguém? O sentimento seu ia ser como Simão? Ia sentar para tirar dúvida, para saber como é que é a palavra, para ouvir o ensino? Ou você ia se desmanchar dizendo nada mais importa? Eu estou aos pés do meu Salvador, do meu Senhor, aquele que morreu pelos meus pecados. Eu não mereço essa graça, eu não mereço esse perdão, eu não mereço esse amor. Estou aqui diante deste amor, quebrantado, chorando, enxugando, beijando os pés de Jesus. Você estaria na mesa de igual para igual, dizendo, Jesus, como é que é esse texto aqui? Jesus, o galardão, como é mesmo, hein? Pô, se estiver na presença de Jesus, não vai importar o negócio de galardão. Que essa presença já seja suficiente para que nós estejamos quebrantados e prostrados diante daquele que morreu na cruz para o perdão dos meus pecados e do seu pecado. Não importa se você estava devendo 50 denários ou 500 denários. Você foi perdoado. Se você tem uma vida mais certinha, faça um exercício para você perceber o quanto você é pecador. Para que você não se sinta tão justo. Porque se sentindo tão justo, talvez você se torne tão frio. Que nós possamos nos enxergar como de fato nós somos. Pecadores diante do nosso Pai. Amém?